Amém, lindas. Bem-vinda, amada. Amém. Boa tarde, meninas. Jesus abençoe a cada uma de vocês. Eu sou a Ellen Gama, que não é Gama, porque é do Gama, viu, irmãs? Muitas irmãs me perguntam, irmã, qual é o seu sobrenome para a gente colocar no banner? E eu falo Gama. Ô, irmã, é que a gente quer o sobrenome, toda sem graça. É Ellen Gama mesmo, irmãs. Cadê o Gama aí, gente? Amém! Boa tarde, amadas. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, mas também é debaixo de muito temor. É uma festa para nós quando nós estamos juntas, sem dúvida. Mas nós não podemos esquecer a responsabilidade sobre cada um de nós aqui. Lógico que nesse evento a responsabilidade às vezes fica maior para a coordenação, para quem está servindo, para quem está aqui cantando, falando, mas é uma responsabilidade de todos nós. Qualquer coisa que nós fizermos em nome de Jesus e em nome do corpo, um dia nós vamos ter que responder por isso, não é? Então, eu queria poder contar com vocês nessa tarde, primeiro, em oração, para que nós possamos colocar de fato a nossa mente no Espírito. Você veio para cá e eu sei que uma das coisas que a gente mais queria nesse evento de mulheres era poder ver aquela irmã querida, que a gente não vê há muito tempo, essa festa, esse calor humano, e isso é importante, mas isso não pode ser mais importante do que o Senhor. Então eu queria, por vocês e por mim, nós fizéssemos uma breve oração, cada uma pedindo para que o Senhor fale a cada uma e a cada um, porque nós temos irmãos aqui, somos um só, a palavra é uma só para todos. Que a gente possa agora se submeter ao Senhor e pedir que Ele fale ao nosso coração aquilo que Ele tem para falar. Seja bom aos nossos olhos ou não, mas que o diabo não roube de nós aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Amém? Então, vou dar aí 30 segundinhos para cada uma fazer sua breve oração e vou orar em nome da igreja. Pai, é em Teu nome que nós estamos reunidas. Não há força em nós para enfrentar essa grande multidão de lutas, de hostes espirituais, Senhor, que militam contra nós. Mas o nosso general é Cristo. Nós seguimos os Seus passos, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver qual é a direção que o Senhor está nos apontando nessa manhã, nessa tarde. Que nós possamos tirar, Senhor, pela Tua misericórdia, os olhos de outras coisas que não sejam o Senhor. Que o nosso foco de visão nessa tarde seja Cristo e nada mais. Dá-nos autoridade em Teu nome para falar com a Tua permissão sobre a Tua palavra. A mim, concede a Tua misericórdia, o Teu poder e autoridade. E às minhas irmãs, o poder, Senhor, de receber essa palavra em Teu nome e mudar, Senhor, as circunstâncias que elas têm vivido e mudar a forma como cada uma tem caminhado diante de Ti. Tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, aleluia. Senhor Jesus, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, irmãs. Queria saber, primeiro, quantas irmãs aqui, eu queria que levantasse para continuar nesse gás todo. Quantas aqui têm menos de 20 anos? Fique de pé, por favor. Não tenham medo. E se estiver de pé, levanta a mão assim. Já tiver menos de 20. Amém. Muito obrigada. Vocês são preciosas, pérolas. Quantas aqui são casadas? Fiquem de pé, por favor. Aleluia. Pode sentar, obrigada. Amém. Quantas não casadas? E nisso se insere solteiras, divorciadas, viúvas, não casadas, fiquem de pé. Aleluia. Aquelas que têm um desejo, um anseio genuíno de expressar Cristo e a igreja, nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Com um marido que ame o Senhor acima de vocês. Então, se preparem, porque se vocês querem algo elevado, se elevem também, viu? Amém.
Eu acho que não ficou ninguém de fora, né? Eu chamei aqui quem tem menos de 20, chamei quem é casado, quem não é casada, isso para deixar claro algo para as irmãs. Essa palavra é para você. Não é para a vizinha, pulou, o Senhor esqueceu de mim, é você mesmo. Viu? Independente da idade que você tem. Se você é mulher cristã e você está viva, você está numa batalha espiritual. Logo, essa palavra é para você. Não existe algum cristão que esteja livre da batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela não é ocasional, situacional. Hoje eu estou numa batalha, amanhã não. Se nós vivemos e somos cristãos, nós estamos numa batalha espiritual. Porque é nisso que se define, que se resume a nossa vida enquanto filhas de Deus nessa terra. Filhas e filhos. Então, a primeira coisa que eu queria falar com as irmãs é que todas as vezes que Satanás, ele não consegue extrair uma verdade do meio do povo de Deus, ele se dá por satisfeito em distorcer essa verdade. Porque quando ele distorce a verdade, ele enfraquece esse povo. E isso fica muito claro no tema da batalha espiritual, que no meio do cristianismo é um tema extremamente confuso, místico e reduzido a estratégias humanas. E é com o intuito de que nós possamos retomar o princípio primeiro, no qual está estabelecida a verdade sobre a batalha espiritual, que nós vamos nos dedicar esses minutos aqui de conversa. Eu queria só saber aqui algo das irmãs. Quantas aqui, não precisa levantar não, são de outros estados? Muitas, né? Amém. Só para ter... Estou tentando fazer um gráfico aqui na mente imediata. Imagina como minha mente é para fazer isso. Irmãs, quando nós não entendemos o princípio que está envolvido na vida cotidiana do cristão, nós somos enfraquecidas e nós deixamos de ser um elemento útil ao Senhor na edificação. A primeira coisa, quando nós entendemos qual é o princípio, em especial aqui que nós vamos estar debruçadas, é sobre a batalha espiritual. Quando nós compreendemos o princípio, nós podemos nos manter firmes contra as ciladas do diabo. Nós vamos ser cheias de Cristo. E sendo cheias de Cristo, nós somos materiais úteis para a edificação da igreja. Nós não somos úteis como material em nós mesmas. O edifício, o material, o operário, o destino, o início sempre será Cristo. E nós precisamos nos encher dele para que nós possamos ser úteis nessa edificação. E quando nós somos cheias de Cristo, então nós somos um lugar de gozo e satisfação para Deus Pai. Entende? Não tem outra fórmula. Primeiro Cristo. E depois ele acrescenta as demais coisas. Na medida em que nós formos conversando, e nós formos compreendendo o que é batalha espiritual, quais são as armas da nossa batalha. Eu não estava aqui pela manhã, mas pelo que as irmãs compartilharam comigo, foi só desfrute. Então, o irmão Miguel já antecipou muita coisa. E pelo que ela falava, o que elas falavam para mim, eu vejo que nós estamos realmente encabeçadas por um só general. Nós temos um só pastor. E nós vamos caminhando, e na medida que nós formos caminhando e costurando, nós vamos chegar lá nesse princípio. Eu quero que fique claro na cabeça das irmãs. Se só isso ficar para as irmãs, nós vamos ter vencido Satanás de goleada. Existe um princípio, sempre. E o princípio da batalha espiritual precisa ser reestabelecido. Todo o restante o Senhor vai fazer. Então, primeiro ponto dessa conversa é, já falamos, a batalha espiritual não é algo isolado. E nós estamos, vocês estão aí sentadinhas, vocês estão batalhando agora. Os historiadores narram que Lutero escreveu o hino Castelo Forte, quando ele estava nas vésperas de participar da assembleia, da convenção que o imperador alemão tinha convocado, para tratar, entre diversos assuntos que ele tinha ali, a questão da reforma protestante dele, como reformador e agitador daquela massa. Então, Lutero estava numa grande batalha espiritual. E aí ele escreveu Castelo Forte. E tem um momento, claro, que a tradução original, ela diverge um pouco da forma como nós colocamos aqui por uma licença poética, mas lá mostra claramente
que Lutero estava travando uma batalha contra o próprio Satanás. Nós também. Sabendo ou não sabendo, todas nós estamos travando uma batalha. Não tem essa de, irmão, eu estou numa luta. Eu sei, eu entendo quando alguém fala isso, porque eu também, às vezes, me vejo numa luta muito mais acirrada, né? Então, às vezes, a luta é explícita, ela está forte, ela exige de você um posicionamento mais rígido. Mas se nós tivéssemos visão de que nós estamos lutando o tempo todo, essa posição nós nunca deixaríamos. Nós seríamos soldados, ali prontas do nosso comandante. Então, Lutero estava lá, combatendo fortemente. Uma irmã, fazendo faculdade, certa vez, ficou sabendo que uma colega da sala, por 2 vezes, tinha tido um ataque de pânico. Essa colega urrava, segundo as pessoas ali falavam. Ela urrava, ela se debatia, ela caía no chão e deixava todo mundo perplexo, apavorado com o que estava acontecendo. Certo dia, essa irmã estava na aula e ela pediu licença ao professor para sair 15 minutos mais cedo. A irmã atravessou a sala de aula, abriu a porta, fechou, e quando ela soltou a mão da maçaneta, ela ouviu um urro, um grito. Era a colega. A colega começou a gritar e um barulho horrível começou a acontecer dentro da sala de aula. Um outro colega abre a porta e sai correndo para buscar ajuda do pronto atendimento. E essa irmã recebeu orientação de continuar andando. Orientação do Senhor, não foi de homens não. E aí, quando ela foi compartilhar com o marido e com a filha, orar por essa colega da sala, então o Senhor iluminou. Aquilo não acontecia enquanto a irmã estava dentro da sala, porque quando ela ia para aquela sala de aula, ela levava Cristo para aquele ambiente. E o reino dos céus prevalecia contra o reino das trevas. No momento em que ela desconecta da maçaneta, não foi segurando na maçaneta, no momento em que ela desconecta com aquele ambiente físico, né, com aquela dimensão, então as trevas podem fazer a festa, mas não enquanto Cristo estava lá. Entende que quando você está dentro do ônibus, quando você está lá na pia lavando louça, quando você está no seu trabalho, no seu escritório, quando você está com a sua equipe, quando você está lá na sua escola, as jovens aí na faculdade, não só jovens não, né? Porque é essa que vos fala que também está na faculdade. E o testemunho é verídico, porque aconteceu comigo. Quando nós estamos vivas e aspirando Cristo, nós estamos num combate. E o que vai definir se Cristo ganha, prevalece ali ou não, é o nosso comprometimento com Ele. Entende? Isso é importante. E após isso, aí a gente consegue entender que a batalha espiritual nunca vai ser externa, irmãs. Jamais a batalha espiritual vai ser externa. Ela é interna. Por quê? Porque ela é uma questão de vida. Ela é uma questão do ser. Ela não tem relação com o que está acontecendo aqui fora, mas com o que está acontecendo aqui dentro. E talvez você pergunte, como não, irmã? Tem um pega lá feio com a irmã da localidade, né? Um problema horrível, aquele chefe foi enviado de Satanás na minha vida. Primeira coisa, a gente tem que parar com isso, né? Deus é soberano. Nós somos filhas de um Pai amoroso. O bem e o mal procede dele. E tudo concerne num objetivo que é esse princípio que nós vamos tocar. Mas, enfim, por que é então? Como é que a irmã explica isso? Só existe batalha externa, só existe conflito externo porque o conflito interno não foi vencido. Se pergunta, com quantas pessoas Cristo conflitou em vida? Nenhuma. As pessoas conflitavam com Ele. Elas tinham questões, elas tinham expectativas, elas tinham medos, traumas, dores, amarguras, estavam esperando uma libertação que não cabia na forma como chegou para elas. Então elas conflitavam com Ele. Percebe? Se nós começarmos a perceber isso, nós vamos começar a entender o que a palavra de Deus tem nos mostrado tão claramente. Irmã, então tá, diz aí para mim, onde é na Bíblia que diz que o conflito não é externo, é interno? Na versão King James atualizada, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, tem uma tradução esplêndida. Diz, porquanto, embora vivendo como seres humanos,
não lutamos segundo os padrões deste mundo. Não é assim? Pois as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância, que também está aqui na mente. Arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. É ou não é interna? Se isso aqui não for verdade, então eu não consigo continuar, porque minha palavra está toda voltada para isso aqui. Eu creio de todo o meu coração e na minha experiência. E eu sei que as irmãs também. Há um espírito que testifica. Então a batalha espiritual ela é interna, ela é uma questão de ser, ela é uma questão de vida, e é um engano reduzir a batalha espiritual a um mero conflito exterior. Porque se fosse exterior, como nós falamos, né, essa batalha consistiria em medir a nossa força, o nosso poder. E nós sabemos, e o Senhor sabe, Ele não permite uma batalha espiritual para nós para medir a nossa força, porque nós temos força alguma em nós mesmas para vencer nada, irmãs. Você acha mesmo que a gente não consegue vencer uma cara feia, a gente vai vencer Satanás? As hostes malignas? Nós somos incapazes. Mas, quando nós compreendemos que a batalha espiritual é uma questão interna, então nós chegamos num lugar doce. Que a batalha espiritual tem o intuito de medir não a nossa força, mas revelar o nosso coração. Quem é que nós amamos? A batalha vai sempre revelar onde está o seu coração. Porque a batalha expõe o nosso coração diante de Deus, diante do mundo, diante da devoção que nós temos pelos ídolos, que nós mesmas erguemos os nossos corações para satisfazer a fome e a sede da nossa alma. Uau, isso é triste. E eu estou falando isso porque eu sou a primeira a provar isso. Quantos ídolos, quanta tristeza, quanto amor que eu devoto ao mundo. Quanta coisa que a batalha espiritual revela sobre mim. Quantas coisas eu ainda espero desse mundo, entende? Colocando em outras palavras, então, a batalha espiritual, ela é um conflito de amor. É lindo isso, né? Ah, Senhor. O Senhor vai nos permitir passar por batalhas espirituais. Porque Ele tem um compromisso conosco de expor para nós quais são as motivações do nosso coração. É para nós mesmas. Não é expor para a Mauricéia o que está no meu coração. Às vezes sim, a Mauricéia vai ter que orar por mim, me ajudar. Porque confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curadas. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago 5,16. Então às vezes eu preciso confessar o que tem ali. E não é só coisa ruim não, é coisa boa também, é sonhos que estão distantes do coração de Deus. E ela vai precisar orar para mim. E eu vou ser curada. Ó Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus tirou o povo de Israel da terra do Egito, não foi para isso que Ele tirou aquele povo lá e lançou no deserto? O que diz Deuteronômio 8,2? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. É isso que define a batalha. Onde está o teu coração? Se o nosso coração vai revelar amor ao Senhor, ou desespero, porque a gente não tem o mundo e o ídolo tão querido. Senhor Jesus. Então, hoje a batalha espiritual que nós estamos travando tem relação com esse deserto. Porque no deserto da nossa alma, nessa noite escura em que a nossa alma está presa, que o Senhor vai revelar o que é que tem ali dentro. E também que nós vamos experimentar esse fato profundo da batalha espiritual enquanto um conflito de amor, de consagração, de devoção e de confiança em Deus. Sempre vai ser isso. Senhor Jesus, plena sujeição a Deus. Plena e absoluta, inequívoca sujeição a Deus. Na Bíblia nós temos um testemunho muito forte. Jesus Cristo, não é? Em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, as Escrituras retratam a passagem em que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito
né, para o deserto para ser tentado pelo próprio diabo. E sabe o que a Bíblia retrata? Que em todo aquele período que o Senhor teve ali no deserto, ele não fez nada e ele não falou nada que procedesse dele mesmo. Ele só falou, ele só fez aquilo que estava de acordo com o Pai. Uma expressão genuína de devoção, de confiança, de amor, de consagração ao Pai, que é resultado de um relacionamento íntimo com Ele. Nunca, jamais vai ser diferente. Então, Cristo foi tentado por Satanás numa condição muito peculiar, que falando olhando para a parte física e psicológica dele, enquanto homem, ele jamais poderia ter resistido ao diabo. E por que é, irmãs? Porque o Senhor era homem, né? Ele estava passando fome, ele estava debilitado. Como é que já que não teria como, do ponto de vista científico, ele nunca teria vencido. Mas ele venceu. São várias as razões que a gente poderia levantar aqui para dizer por que Cristo venceu. Mas, concernente ao que nós estamos fazendo aqui agora, tem duas especificamente. A primeira razão é porque dele ter resistido ao diabo, é porque ele se sujeitava a Deus. Em toda a vida do Senhor, e ali no deserto também, ele não fez nada que não fosse submisso ao Senhor, pela orientação do Pai, para a graça e para a glória do Pai. Isso correspondia a uma vida de absoluta sujeição a Deus. A batalha espiritual foi travada contra o próprio diabo. Percebe que é muito mais acirrada do que aquela que nós enfrentamos hoje? O próprio diabo em pessoa se destacou dentre os seus para poder ir lá dar cabo da vida do Senhor. E o Senhor prevaleceu. Os evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas, diz que ele foi fortemente tentado a insurgir contra a autoridade divina. Mas em todo momento, mesmo diante do seu frágil estado, ele foi obediente a Deus Pai e fez aquilo que o Senhor queria, se sujeitou a Deus. Até que no versículo 11, Satanás sai da presença dele. Existe um versículo no Novo Testamento que resume muito bem todo o princípio da batalha espiritual. Resume o princípio que está por trás dessa passagem do Senhor Jesus ali no deserto e revela para nós qual é o caminho para a gente vencer todas as batalhas. Alguém sabe? Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 2 verbos, irmãs. Sujeição, sujeitar e resistir. 2 verbos que, na forma que eles se apresentam, eles vão definir, sobretudo, qual vai ser o resultado da nossa batalha espiritual. Nunca, jamais vai poder ser o inverso. Porque o que vai nos garantir que nós vamos resistir ao diabo é se primeiro nós estamos nos sujeitando a Deus. Se não houver sujeição a Deus, nós não vamos poder resistir ao diabo com toda a técnica, com toda a estratégia, com tudo que houver. Porque esse é o princípio máximo. E o que é que está implicado na sujeição a Deus? O primeiro item já foi falado, né? Compreender que sujeição a Deus, como autoridade máxima desse universo, não é estar debaixo dos mandos e dos desmandos de um déspota, porque isso seria autoritarismo. Autoridade na Bíblia, o significado da autoridade na Bíblia, o maior deles, o mais profundo, é suprimento de vida. O que o Senhor quer nos dar quando nós sujeitamos a Ele é vida e vida em abundância. Mas o diabo quer nos fazer pensar diferente, não é assim? E aí a gente cai, porque nós não confiamos em Deus. Então, sujeição é questão de confiança. Se nós não confiamos no Senhor, nós vamos tentar prover todas as armas para a gente resistir àquele momento mau que nós estamos passando. Mas se nós simplesmente nos sujeitarmos, então o Senhor em nós vai poder resistir o maligno. O segundo item no qual está implicada a sujeição é o morrer. Quando nós compreendemos a implicação do que é sujeição a Deus e a autoridade dele, então a nossa satisfação vai ser levar o nosso ser natural à cruz para morrer. Quando nós passarmos a compreender isso, vai ser leve. Nós vamos querer realmente crucificar esse velho homem. E veja que curioso, eu quero que as irmãs, se puderem, coloquem a mente no espírito para receber o que eu vou falar.
Se é na nossa sujeição ao Senhor, à sua vontade, ao seu propósito, às suas orientações, que Ele vai encontrar caminho em nós para nos suprir daquilo que nós necessitamos. E se para Ele fazer isso, primeiro nós temos de morrer, e neste morrer, então, Ele encontra caminho para ser a força em nós para resistir ao diabo, então, em primeiro momento, o Senhor nos chamou para ser um exército de vencedoras ou de vencidas? É difícil responder, né? Existe algo na nossa mente que precisa avançar. Então, vou fazer a pergunta de outra forma. O Senhor Jesus resistiu ao diabo no deserto e em toda a vida dele, porque ele era forte, um vencedor, ou porque ele foi um vencido pelo amor de Deus? Nós precisamos entender esse conceito, porque a sequência de comportamentos que nós vamos ter diante do Senhor e em relação à nossa visão espiritual vai depender de entender esse aspecto da batalha espiritual, mas muito mais do que batalha espiritual. Nós vamos entender, isso vai definir os nossos comportamentos diante de Deus, os nossos comportamentos diante do mundo e diante das forças espirituais do mal. Deus nunca encontrará caminho em nós para efetuar a sua vontade se antes a nossa não morrer. Deus nunca vai encontrar caminho em nós se antes nós não abrirmos mão da nossa própria expressão. Deus nunca encontrará caminho de ser a força em nós para vencer as batalhas espirituais se antes nós não formos plenamente vencidas por Ele, derrotadas por Ele, até o ponto de nós reconhecermos a nossa total e inequívoca dependência dEle para tudo, absolutamente. Foi porque Jesus se manteve como um homem vencido por Deus, vencido pelo amor dEle, humilhado diante de Deus, porque esse é o significado real de um espírito humilde. Na verdade, a tradução mais correta seria um espírito de auto-humilhação. Porque é assim. O Senhor tinha vontades também como ser humano, tinha pensamentos, mas ele se humilhava debaixo da poderosa mão de Deus. E o Senhor, no momento certo, o exaltava. Então, ele teve que se deixar ser vencido dia a dia, minuto após minuto. Se ele fez isso, como seria possível uma fórmula diferente para nós, irmãs? O Senhor é o varão medida de Deus. Isso significa que ele é o nosso modelo. Tudo que Cristo fez, passou, viveu, é modelo para nós. É um princípio. Ou então nós nos achamos superior a Ele. E aí, realmente, nós estamos com um problema muito sério. Mas existe uma segunda razão pela qual Cristo resistiu ao diabo na batalha espiritual. A segunda razão foi porque o diabo nada tinha, nada logrou, nem da vida e nem da mente do Senhor. No Evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o versículo 17, o Senhor vem oferecendo as últimas orientações aos seus discípulos. E aí, no capítulo 14, versículo 30, ele diz assim: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. O conteúdo desse versículo é muito profundo para nós, pelo menos é para mim. Me expõe. O Senhor, ele estava dizendo que na sua vida humana perfeita, absolutamente sujeita a Deus, Satanás não podia lograr nada, nenhuma vantagem, nem na vida e nem na mente dele. Satanás teria que passar fome. E se é assim, o inverso também é verdadeiro. Nos nossos caminhos, ou de fato nos nossos descaminhos, na nossa insubmissão a Deus, no nosso orgulho, no pecado encravado na nossa carne, Satanás tem sim logrado vantagem em nós e ele tem seus negócios em nós. E quando nós ouvimos isso, nós precisamos, no mínimo, gemer diante do Senhor, para que o Senhor nos socorra. Ele sabe que nós não temos força. Foi a primeira coisa que nós dissemos para que esse encargo não seja pesado. Irmãs, todos os pensamentos, emoções e comportamentos que nós assumimos, que estão em desacordo com a vida divina, é alimento,
é ração para as hostes espirituais do mal, porque é alimento que procede do inferno. E às vezes eu gosto de usar certos termos, porque nós estamos muito acostumados com muito banquete na vida da igreja, e às vezes a gente ouve a palavra só de boa mente, sem se atinar para o que está sendo falado. É igual, eu gosto muito de arroz carreteiro. Se me der arroz carreteiro todo dia, eu já vou ficar tão acostumada que eu já não vou mais nem apreciar tanto assim. Nós precisamos começar a travar essa luta aqui agora, enquanto nós estamos aqui sentadas. Então, se na nossa vida nós temos oferecido ração para Satanás e para a hoste maligna, há uma forma de mudar isso. Na medida em que nós vamos palmilhando os passos de Jesus. Na medida em que essa jornada se perfaz com Ele, para Ele e nele, porque tem de ser assim, na medida em que nós nos sujeitamos ao seu exame, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diz lá Salmo 139, versículo 23 e 24. Na medida em que nós começamos a andar assim, então nós menos vamos oferecer a Satanás munição contra as nossas próprias vidas, contra a nossa própria casa, contra os nossos próprios casamentos e tudo que diz respeito a nós. O irmão Watchman, ele faz uma analogia muito interessante para um aspecto que eu vou colocar agora aqui. Porque se nós estamos falando sobre pensamentos, emoções, caminhos interiores, sobre o que nós estamos falando? Mente. A mente é a sede das emoções, da cognição, das volições. Tudo está aqui. Então, o irmão Watchman, ele faz uma comparação, uma analogia da mente com a guerra que é travada na mente com as guerras que eram travadas lá nos povos medievais. Aquelas cidades fortificadas, né? E aí tinha as portas da cidade. Então, nessas portas havia vigia. 24 horas por dia. Vigiando, né? Num lugar plano, eles sempre construíam. E aí, quando eles viam a movimentação do inimigo ao longe, todo o exército ia às portas da cidade, para fora da cidade, para que a luta fosse travada ali. Se perdesse a porta da cidade, a luta, a batalha era perdida, porque perdia-se toda a cidade. Então, o irmão diz que a porta da cidade é a mente. Nós só vamos vencer o inimigo se nós tivermos a mente de Cristo. Porque quem é a porta do aprisco? Cristo. Quem é a porta, deve ser a porta da nossa mente? Cristo. Se for o contrário, nós vamos perder. Irmãs, essa batalha é interior, é na mente. E se nós estamos perdendo terreno na nossa mente, pela falta da palavra em nós, pela falta dessa palavra alcançar as nossas motivações mais profundas, os nossos desejos, os nossos anseios, então nós temos perdido a batalha. E aí, então veja que primeiro, Deus precisa, o Senhor precisa ser vitorioso em nós e nós derrotadas. Como assim? Deus batalha contra nós? Sim. De certa forma, Deus batalha contra nós, sim. Por quê? Difícil, né? Tudo muito... Essa irmã está muito louca. Ele não batalha diretamente contra nós, mas ele batalha contra o velho homem que é em nós, essa velha natureza. Porque ele precisa alcançar espaço na nossa mente para que ele se deposite, porque ele é a palavra. Nós precisamos vencer o conflito na mente, tirar o velho homem e colocar a mente de Cristo. E então, quando nós entendemos isso, para que é necessário isso, então que Deus nos vença, nós vamos, o Senhor nos vencer para que nós possamos vencer o diabo, então o que nos compete no primeiro momento é sujeição e relacionamento com o Senhor. E nessa relação de sujeição, nós vamos ser supridas por Ele e nós vamos aprender diretamente dEle, na experiência com Ele, o que é que significa Efésios 6, do 11 ao 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Toda a armadura de Deus consiste no conhecimento dele mesmo, que nós só podemos lograr através de relacionamento com a sua palavra. A nossa mente deve ser transformada pela palavra de Deus. Caso contrário, nós perdemos essa batalha. O que é que diz Colossenses 3:2? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é? Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Efésios 4:23. 4:23, coloca para mim, irmãos. Não? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 1 Pedro 4:1. Fala, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Que pensamento? O que houve em Cristo Jesus. Então, é inequívoco, esse é o caminho. O diabo tem alcançado vantagem em nossas mentes, em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, porque nós temos nos envolvido e nos confundido com muitas coisas, quando somente uma coisa nos é necessária. Maria de Betânia soube, não é? Que coisa é essa? Maria de Betânia e tantas outras filhas ruiós de Deus sabiam que não dependia de se especializar em técnicas, não dependia de fazer de tal forma. Elas sabiam que elas precisavam olhar, ter um só foco de visão. Eu preciso aprender de Cristo e comer de Cristo. Porque não é se especializando no diabo que nós vamos vencê-lo. É primeiro, em primeira instância, Cristo mesmo. Elas foram derrotadas por esse amor, mas eles foram vencedores nelas. Eu quero ser derrotada por esse amor todo dia. Para que nós possamos alcançar uma visão genuína sobre o princípio da batalha espiritual, nós precisamos entender o que significa relacionamento com Cristo. Vida com Cristo. Seja sobre o ensino da batalha espiritual, seja outros tantos que distorcem a imagem e a palavra de Deus. O diabo só logra vantagem em nós por causa da nossa deficiência em enxergar a centralidade de Cristo no propósito de Deus e em todas as coisas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Meninos, obrigada, viu? Pela graça de acompanhar. Estão fazendo o possível. Jesus abençoe. Cristo é o sol da justiça que está lá em Malaquias 4:2. E o sol, ele está no centro. Assim como Cristo deve estar no centro. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro dos afetos e dos negócios de Deus Pai. E a visão da centralidade de Cristo tem total relação com a sequência de toda a nossa visão espiritual. A falta dessa visão nos afasta da graça e do gozo da sua presença. A falta dessa visão tem encerrado cristãos no desespero. A falta dessa visão gera uma séria dificuldade no desenvolvimento da maturidade cristã. A falta dessa visão fez com que a mente de Pedro, logo depois dele ter recebido uma visão gloriosa do Pai, fosse um lugar onde Satanás teve os seus negócios. Na mente e na vida do Senhor Jesus, ele nada teve, mas na de Pedro e na nossa, ele tem. Faltava a Pedro, assim como eu penso que falta para nós, a visão da centralidade de Cristo. Logo depois desse drama de Pedro, lá em Lucas 9, a partir do versículo 28, nós lemos a narrativa da transfiguração de Jesus, algo glorioso, uma cena de glória. Cristo mesmo, o centro da cena da glória de Deus. Ele que é o centro dos afetos de Deus. E aí no versículo 33, Pedro diz assim, mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Mas o versículo conclui, o versículo 33, dizendo, ele não sabia. Ele não sabia o que ele estava dizendo. Então Pedro não compreendia a implicação da centralidade de Cristo e ele o igualava aos outros que ali estavam com ele. Consequentemente, ele não compreendia a implicação dessa centralidade no chamado que foi feito para ele, que é o mesmo chamado que foi feito para nós. Então Deus Pai entra em cena no versículo 35 e ele diz o quê?
Ele vai chamar atenção para quem é o ponto de partida e o ponto final das nossas vidas e do próprio negócio do Pai e anseio dele. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele em quem todas as coisas subsistem. Então ele fala, este é o meu filho, no versículo 35, o meu eleito. A ele eu vi. E o versículo 36, por fim, narra que diante dessa revelação, os discípulos se calaram. Talvez eles estivessem começando a compreender o que é colocar Cristo no centro da vida. O que é colocar Cristo no centro do relacionamento, o que é colocar Cristo no centro do seu casamento, da sua casa, de tudo que você faz. Eles começavam a compreender que lhes faltava percepção de sobre qual presença eles estavam. Por isso lhes faltava o entendimento da reverência, acerca da reverência na adoração daquele que é o centro de todas as coisas. Eles tinham a presença de Cristo, mas eles não tinham a visão dele mesmo. Enquanto Cristo não for o centro, não for a força no nosso peito, não for aquele que nos sustenta, enquanto Cristo não for a glória no nosso coração, eu receio que nós vamos estar embaladas por um sono de morte. Porque lá mesmo, no versículo 32, diz qual foi a razão pela qual aconteceu tudo aquilo? É que Pedro e os amigos dormiam profundamente. Essa é a razão pela qual nós temos perdido tantas batalhas. Nós não sabemos, ainda não temos a noção sobre qual presença nós estamos. O amor pode se esfriar em nós, mas também nós podemos enfraquecer na batalha espiritual, que é, irmãos, aquilo no que se resume a nossa vida. Se nós perdemos a batalha, nós estamos perdendo vida. Eu escolhi um louvor para finalizar esse compartilhar. E, na verdade, é uma oração cantada. E eu gostaria de convidar as irmãs para orar comigo esse louvor. Mas, irmãs, tenham muita visão. Deem muita importância para o que está sendo falado. Muita atenção para a implicação do fato de você estar pedindo para Cristo mesmo ser o centro da sua vida. Tenha reverência, atenção, porque o que vai implicar de cada uma de nós aqui é sujeição. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o princípio fundamental da batalha espiritual. E qualquer esforço da nossa mente para vencer essa batalha, que não priorize a plena sujeição a Deus, sermos vencidas por Ele, vai ser vão. Ore, cante. Se eu puder sugerir, peça sem medo. Que Cristo mesmo, Ele vai se incumbir de fazer com que isso aqui que nós vamos cantar se torne realidade na vida de cada uma de nós. Nós vamos ser vencidas por Ele, um exército de vencidas, para que Ele seja vencedor na vida de cada uma de nós, para a glória de Deus Pai. Amém.